palavra tanto de ânimo como uma palavra de alerta. Prestem atenção, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, sem ter o entendimento do corpo do Senhor. Por que eu estou participando da Santa Ceia? Se eu não tenho entendimento do que é, para que serve, como que eu vou participar sem discernir isso? Qual que é o motivo de nós estarmos aqui, participando da Santa Ceia? Nós devemos saber disso. Ou se nós não soubermos, procuramos saber. Procuramos se esclarecer a nossa mente em relação a este assunto. Quando nós olhamos para essa carta, é uma carta que o apóstolo Paulo manda para essa igreja, e no meio de tantos assuntos que ele recebeu de lá dessa igreja, de coisas que estavam acontecendo de uma forma errada lá, ele enviou essa carta para corrigir os irmãos, para confrontar os irmãos, para instruir os irmãos, mas também ele não deixou de lado a consolação aos irmãos. Ele precisou sim chamar a atenção dos irmãos, e em vários assuntos nessa igreja. E um desses assuntos foi como participar da ceia do Senhor. Como participar da ceia do Senhor. E aí, a participação da ceia naquela época estava tomando um rumo diferente. Como que estava a igreja de Corinto em relação a participar da Santa Ceia do Senhor? Eles faziam os banquetes, e aí chegavam já com seus banquetes, já colocavam lá e já começava a comer. Alguns comiam demais, e depois outros que chegavam depois já estavam sem nada. Comia como se estivesse agora participando de um almoço de domingo, como se estivesse participando de um churrasco no sábado à noite, como se estivesse participando de um banquete numa chácara, como se estivesse simplesmente fazendo um momento ali para somente comer. E aí a palavra de Deus vem através do apóstolo Paulo: calma aí, não é assim, não é bagunçado as coisas. Aleluia. Vocês têm que ter discernimento do corpo do Senhor. Por que vocês se reúnem? Por que vocês se reúnem? Simplesmente para encher a barriga, porém não tem comida nas nossas casas? Quem tem fome, come em casa. Mas essa reunião de vocês não está sendo para glorificar o santo nome do Senhor, mas está sendo para escândalo, está sendo para mal. E o apóstolo Paulo vem batendo nessa tecla, a qual nós lemos no versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí vamos entender o que é participar do corpo do Senhor indignamente. O que é participar do sangue e do corpo do Senhor indignamente? Quem aqui? Eu acho que eu já fiz essa pergunta em um outro momento. Quem aqui é digno de participar da ceia do Senhor por si mesmo? Quem aqui que não tem pecado? Quem aqui não tem pecado, que seja o primeiro a tirar essa pedra contra essa mulher. Foi a palavra de Jesus usada naquele momento pelaquela mulher que estava no meio, diante de uma acusação. E aí o apóstolo Paulo, ele traz no versículo seguinte, versículo 28,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma deste pão e não beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, quando Jesus ele se deparou com aquela situação, a pergunta que ele lançou foi no sentido de quê? De dizer que aquela mulher não tinha pecado? De dizer que aquela mulher ali não era culpada? O que ele quis dizer? Que aquela mulher não praticou nada de errado? Foi essa a intenção? A intenção naquele momento foi de quê? De fazer com que aqueles homens fizessem o exame deles mesmos. Para que eles olhassem para eles mesmos e aí tirassem as conclusões. Jesus chegou para aqueles e falou: você pecou assim, você pecou assim, você pecou daquele jeito, você pecou. Ele fez isso? Não! Ele simplesmente disse para aqueles que estavam ali: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí fez com que forçou eles a olhar para dentro deles. E aí esse texto vem para nossas vidas, e aqueles homens jogaram as pedras no chão. Ninguém teve coragem de atirar pedra contra aquela mulher. Agora, por que eles não tiveram coragem? Por que eles não tiveram coragem de atirar a pedra, já que trouxeram ela para o tribunal e queriam condená-la? Porque aquela palavra fez com que aqueles homens refletissem. E essa palavra da parte de Deus para as nossas vidas é para nós refletirmos as nossas vidas. Aleluia. Refletirmos naquilo que estamos fazendo e naquilo que estamos praticando. Porque quando nós ficamos olhando para os outros, o que acontece? Deixamos de olhar para nós mesmos. Porque olhando para nós mesmos, se nós olharmos para nós mesmos, o que vamos achar? Será? Se nós começarmos a examinar a nós mesmos, o que nós vamos achar dentro da nossa alma? O que nós vamos achar dentro do nosso coração, na nossa mente, se nós olharmos para nós mesmos? A palavra de Deus fala para nós fazermos um exame de nós mesmos. Examinar. Quando nós vamos para o médico, ele vai fazer um exame. E nós, não é isso? E aí, o Senhor, Ele está falando, olha para si e faça o exame. Exame do quê? Daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou vestindo, daquilo que eu estou fazendo com o meu tempo. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou glorificando ao Senhor nas coisas que eu estou fazendo? Deixa eu examinar minha vida. Será que eu fico a noite toda assistindo série? Será que eu fico 8 horas por dia no celular? Aleluia. Será que o que eu estou fazendo da minha vida? E muitas das vezes falta isso para nós, pessoal. Falta isso para nós. Porque é fácil. Fulano de tal, ciclano de tal. Muitas das vezes é muito mais fácil nós olharmos para aquele que está diante de nós do que para nós mesmos. Isso é muito típico na vida de casais, não é? Você fez isso? Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu fiz isso. Às vezes eu e minha esposa, às vezes quando um faz uma coisa errada, o outro aí vai e culpa o outro. Não, mas a culpa foi sua, não tinha nada a ver com isso. Às vezes, entre os relacionamentos, tem muito isso. E quando nós olhamos para o primeiro casal lá, o que aconteceu? Nós comentamos: Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer?
fazendo isso. Foi o Senhor que me deu ela. Foi o Senhor que me deu ela. E ela fez eu fazer isso. Ou seja, culpando a Deus por algo que o casal não consegue se resolver. Culpando ao Senhor por aquilo a qual o casal não conseguiu se alinhar. E aí a culpa não é minha. Irmãos, cadê a parcela de responsabilidade? De olhar para dentro de nós. Eu vou ver. Imagina Adão raciocinando. Mas a culpa não. Eu falei que a culpa foi ela que me deu o fruto. Imagina Adão depois falando, não tem falado isso. Mas eu fico imaginando ele pensando, depois que ele recebeu essa intimação da parte de Deus. Ele pensando, mas a mulher que Deus me deu, ela fez isso, trouxe o fruto e eu comi. Que não era para mim comer. Eu fiz algo que não era para mim fazer. Por causa dela. Mas eu poderia ter rejeitado o fruto. Eu poderia ter falado não para ela. Eu poderia ter falado, por que você pegou desse fruto? O Senhor falou para nós não pegar desse fruto. Ele ainda falou mais. Falou que não era nem para nós olhar para esse fruto. Porque ela olhou, desejou e possuiu. Aí eu perguntei para um jovem, antes de ontem, não lembro. Eu perguntei para um jovem, quem é que peca? Né? A alma ou o corpo? Quem é que peca? E aí, ele falou, o corpo peca, é o corpo que peca. Aí eu falei para ele, mas veio o desejo primeiro, não foi isso? Eva olhou o fruto e desejou, e aí ela, primeiro nasce, na nossa alma, ou seja, nasce a vontade, nasce o desejo, e aí a gente vai lá com nossos pés e pratica o ato. E aí quando nós olhamos para Adão, nós vemos de repente Adão falando, eu poderia ter rejeitado, mas em vez de olhar para mim, ao invés de olhar para dentro de mim e ter evitado isso, não, eu terceirizei a culpa. Eu terceirizei a culpa. Deus tinha falado para mim que não era para mim comer do fruto. Se Ele não ordenou para mim, eu dei liberdade da minha mulher ir até essa árvore e eu dei a liberdade dela vir trazer o fruto e dar na minha mão e ela possuir aquele fruto. Eu poderia ter rejeitado, não, mulher. Deus tinha falado para nós não comermos desse fruto, então nós não vamos comer. Adão tinha capacidade de rejeitar daquele fruto, mas ele não rejeitou, comeu e culpou a mulher. Agora, vem para nossas vidas. Que tipo de exame a gente está fazendo nas nossas vidas? Está fazendo aqueles exames que nem o clínico geral às vezes? Você chegou com dor na cabeça, dor na barriga. Você chegou com vomitando demais. Não é nada não, isso aí toma Tá com dor? Toma uma Mesotacil aí. Tá com dor de cabeça? Toma de piroca aí. Né? Tô sentindo fraqueza. Fraco. Vamos ali, vou te dar um sorinho lá. Você vai tomar um sorinho, vai na área de medicação, né? E aí, fez exame? Não, foi uma coisa, superficial. Aí de repente, naquela dor, naquilo que você estava sentindo, de repente tem algo pior lá dentro. De repente tem um tumor. De repente tem uma úlcera. De repente tem uma doença pior no rim, no fígado, mas não foi
examinado. E muitas das vezes, quem aqui tem medo de fazer exame? Levanta a mão. Quem aqui tem medo de fazer exame no médico? Fazer aquele check-up geral. Quem aqui tem medo?